Bem, pessoal, vamos agora tratar, ainda dentro do financiamento da Seguridade Social, as contribuições da empresa. Quais são as contribuições que a empresa deve recolher para financiar essa Seguridade Social? Primeira delas, a primeira contribuição é 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas. Então, 20% sobre essa remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título que decorrer do mês ao segurado empregado, trabalhador avulso, além das contribuições que são aquelas decorrentes do seguro do acidente de trabalho, GIL-RAT, e também adicional do GIL-RAT, que a gente vai ver mais para frente. O que é isso? Além disso, vai pagar também sobre contribuição sobre faturamento e lucro, que a gente vai ver que seria o PIS e COFINS. Então, a primeira delas é os 20% mesmo, sobre a folha de pagamento, sobre aquelas pessoas que trabalham na empresa, seja empregado com vínculo ou sem vínculo empregatício, também sobre aquele contribuinte individual que trabalha na empresa. 20% sobre a remuneração pago devido ao segurado contribuinte individual, que eu falei agora há pouco. Então, é a segunda forma aí de contribuição, segundo encargo que a empresa tem. 2,5% aí sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, em substituição à contribuição prevista aí no artigo 201, inciso 1, que seria aquela contribuição da empresa sobre a folha de salário. Então, se a empresa adquire a produção rural, então ela desconta 2,1% do empregado rural, que seria a contribuição dele, e vai pagar 2,5% sobre aquele valor que ela adquiriu, sobre aquela comercialização da produção. Quando ela for vender a comercialização que ela adquiriu do produtor rural, ela vai pagar 2,5%. Então, substitui os 20% sobre a folha de pagamento, para quem faz esse tipo de operação. Conforme o artigo 204 do Regime de Previdência Social, as contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento, que seria o PIS e COFINS, e do lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido destinada à Seguridade Social. Então, aqui nós temos o PIS e COFINS, incide sobre o faturamento, e a contribuição social do lucro líquido sobre o lucro. Sobre o faturamento, então, 0,65% para o PIS, 3% para o COFINS, em regime cumulativo, nesse caso aqui. Se não for em regime cumulativo, for um regime não cumulativo, aí ele paga 1,65% ou 7,6% para o COFINS, 1,65% para o PIS ou 7,6% para o COFINS. Então, qual que é a diferença do cumulativo e não cumulativo? Quando é cumulativo, o 0,65% os 3%, ele não tem como obter o crédito do pagamento do PIS e do COFINS. Então, é como um custo direto para ele. No caso do não cumulativo aqui, quando ele compra, ele desconta o valor de 1,65%, 7,5% e 7,60%, e quando ele vende, há essa compensação do valor da compra. Então, por isso que é um regime não cumulativo. O valor que eu peguei anteriormente, eu desconto na próxima operação que eu efetuar a venda. Então, por isso que é um valor maior, né? 1,65%, 7,6%, 0,65%, 3% para o caso do cumulativo. Sobre o lucro líquido, seria aquela contribuição social sobre o lucro líquido, 9% é a contribuição. Então, essa aqui é uma contribuição quando há o fechamento aí dos períodos de apuração do lucro, seja o lucro presumido, lucro real, a esse fechamento, então faz esse cálculo da contribuição social do lucro líquido. Vamos falar um pouco sobre o PIS aqui, né? O que é esse PIS? Então, o PIS é o Programa de Integração Social, que foi criado pelo governo federal na década de 70, juntamente com o PASEP, que seria, no caso, do servidor público. Ambos os programas têm como objetivo promover a integração dos trabalhadores na vida e no desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição da renda por meio de benefícios como o abono salarial e o seguro-desemprego.
Então, no caso do PIS, ele serve para financiar o quê? Esse abono salarial, né? E o seguro-desemprego pago para o empregado. O PIS é destinado aos que atuam no setor privado e o PASEP aos servidores públicos. Então, esse é o conceito de PIS e para que ele serve. No caso da COFINS, né, que incide sobre o faturamento, é uma contribuição social criada em número 70, né, a Lei Complementar no 7091, foi criada, devida pelas pessoas jurídicas, incluindo aquelas equiparadas a jurídicas, destinada exclusivamente ao financiamento das despesas com atividades fim da área da saúde, previdência e assistência social. Então, a COFINS ela vai financiar as 3 áreas da Seguridade Social, a área da saúde, previdência e assistência social. Para isso que ela serve. Contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui, há incidência no lucro. Contribuição que incide sobre as pessoas jurídicas e também aquelas equiparadas às jurídicas pela legislação do imposto de renda, destina-se ao financiamento da Seguridade Social. Então, também aquelas 3 áreas, da saúde, da previdência social e da assistência social. Serve para financiar as 3 áreas da Seguridade. Então, é o conceito dos 3 tipos. Bem, agora a gente vai tratar das contribuições das instituições financeiras, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que é um pouco diferente daquelas anteriores. Então, nós temos aqui quem são as instituições financeiras. Nós temos aí o Banco Comercial, o Banco de Investimento, Caixa, o Banco de Desenvolvimento, Caixa Econômica, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Crédito Imobiliário, inclusive associações de poupança e empréstimo, Sociedade Corretora, Distribuidor de Títulos e Valores Imobiliários, inclusive de Bolsa de Mercadorias e Valores, são todas instituições financeiras. Empresa de Arrendamento Mercantil, Cooperativa de Crédito, Empresa de Seguros Privados de Capitalização, Agente Autônomo de Seguros Privados de Crédito e Entidade de Previdência Privada aberta e fechada. Então, além das contribuições de 20% sobre a folha de salário de uma empresa normal, então, nesse caso, essas instituições financeiras, elas terão que recolher 2,5%, um adicional de 2,5% sobre a folha de salário dos empregados avulsos e contribuintes individuais. Empregados, os avulsos e contribuintes individuais. Então, elas têm um encargo de 20% normal, que as outras empresas já têm, e também 2,5% a mais. Elas pagam um pouco a mais aí de previdência, encargos previdenciários. No caso das microempresas, empresas de pequeno porte, né? Então, nesse caso, a pessoa jurídica enquadrada na condição, ela que optar tem que estar inscrita no Simples Nacional, é uma das condições aí, que essas microempresas elas vão ter substituído todas aquelas contribuições social sobre o lucro, COFINS, PIS e contribuição patronal previdenciária por uma única alíquota. Então, todas essas aqui vão ser substituídas. Para cada faixa de receita bruta, tem-se uma alíquota única correspondente. Então, ela deixa de pagar PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro e aquela patronal por uma única alíquota sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Quanto maior essa receita bruta, maior a alíquota aplicada, e também dependendo do ramo que ela atua. Uma vez encontrada a alíquota correspondente, aplica-se sobre a receita bruta, recolhendo o referido valor aos cofres públicos. Então, essas contribuições sociais que a empresa normal paga são substituídas por uma única alíquota, dependendo da sua atividade e da sua receita anual. Essa arrecadação substitui os seguintes tributos. Então, essa arrecadação única, né? Então, a contribuição social lucro líquido, COFINS, PIS, a contribuição patronal para a seguridade, contribuição patronal previdenciária, que as outras empresas têm que pagar. Ok? Encerramos então esta aula. A gente verificou aí as contribuições da empresa.
Próxima aula a gente vai tratar das contribuições da agroindústria cooperativa de produção rural e do setor tecnologia e informação, que é diferente das demais. Até lá!